Sejam muito bem-vindos ao nosso Clube das 15. Aqui eu sempre compartilho dicas de emagrecimento e estratégia do método SEC, onde você elimina 4 quilos em 21 dias, sem dietas restritivas e também sem aquele modelo que a gente sabe que eu quero passar fome. Não, aqui não tem nem dietas restritivas e sem passar fome, correto? E o tema de hoje é o quê? Vou falar sobre a regra das 10.000 horas. Isso faz um sentido total na vida de qualquer pessoa, tá? E para quem não me conhece, dentro do universo online, eu sou conhecida como Natália Fel, então sou especialista em emagrecimento já há 6 anos e eu venho desenvolvendo essa área com muito amor, muito carinho. Eu amo sim cuidar das pessoas, eu amo me dedicar nessa área porque eu sei que hoje em dia cada vez mais vem crescendo o número de pessoas acima do peso. Então eu espero poder muito te ajudar, tá? No dia de hoje eu espero muito poder te ajudar, né, nisso que eu vou compartilhar. Então você pode deixar o seu comentário que depois eu vou olhar e vou tirar todas as suas dúvidas, tá? Então, bem-vindos! Então, o que é o segredo das 10.000 horas? Olha que interessante, né? Não sei se vocês já leram um livro chamado Fora de Série. E aí, esse livro ele fez um estudo, tá? Foi bem interessante. Na década de 90, realizou esse estudo. Agora, quando eu trabalhava na aviação, o que mais me chamava a atenção na aviação era que eu escutava o seguinte: para você ser comandante, tá, de aeronaves grandes, que eram o quê? Os Boeings, Airbus. Então, para você poder assumir todo o comando desses aviões, você precisava ter acumulado ao longo da sua carreira 10.000 horas de voo. E olha que incrível, né? Eu nem imaginava sobre isso, né? Eu nem entendia o porquê. Para mim era falado isso porque era ditado, com 10.000 horas de voo, a pessoa, o comandante em si, é especialista naquilo, né? Ele é realmente uma estrela naquilo e é por isso que ele precisa sim ter essas 10.000 horas, porque as pessoas vão entender que ele vai estar sempre desenvolvendo assim toda a maestria, toda a expertise que ele acumulou nesse período, e se tiver alguma pane, alguma emergência no avião, ele realmente vai saber como lidar com isso, né? E eu fui descobrir isso recentemente, o porquê das 10.000 horas. E então, se você trabalha em uma área e você está sempre o quê? Almejando o sucesso, poxa, eu quero muito alcançar o sucesso nessa minha área, nessa minha profissão, você tem que entender que existe essa regra das 10.000 horas, que cada ano após ano, as horas que você vem se dedicando nisso, tá? Ele vai se tornar o quê? Expert nessa área. E às vezes falta tão pouco para você alcançar essas 10.000 horas que você vem acumulando, que você vem executando nessa área, que olha, tô aqui para te deixar uma boa notícia. Espera mais um pouquinho, espera. Quando você completar as 10.000 horas, aí você realmente vai ver. Realmente, a Nath tinha razão relacionado a isso, tá? Então é importante a gente poder entender esse segredo aí das 10.000 horas, traz toda a maestria. E aí eu vou trazer aqui uns dados para vocês bem interessantes, tá? Olha que interessante. Então, na década de 90 foi feito esse estudo. Então, crianças com 5 anos de idade, quando elas praticavam algo, tá? Pela semana que elas praticavam uma atividade, utilizando de 2 a 3 horas por dia, quando essas crianças eram estudadas novamente aos 8 anos de idade, eles viam que essa criança ela já tinha aumentado essa prática, olha só que interessante, de dedicação semanal para 6 horas na semana. Então, antes, até os 5 anos de idade, ela estava ali fazendo a prática de 2 a 3 horas na semana. E aí, após os 8 anos, ela já estava se dedicando a uma atividade em torno de 6 horas semanais. Quando ela alcançava 12 anos de idade, ela já estava investindo na semana dela
12 horas de prática naquela atividade. Isso é muito interessante. E quando eles faziam um estudo com essa criança, né, ao longo dos anos passados, viam que essa pessoa, aos 20 anos de idade, ela já estava dedicando semanalmente 30 horas nessa atividade. E com 20 anos de idade, o acúmulo semanal dessas horas gerava em torno de 10.000 horas. E era por isso que ela, assim, estava naquela área que ela estava fazendo toda essa prática, tá? De acúmulo de 10.000 horas, ela tinha muita maestria. Ela era uma pessoa expert naquela área. E a gente pode ver nisso relacionado às áreas da nossa vida, no qual a gente trabalha, no qual a gente faz e desempenha todos os dias, tá? Então, o que isso tem a ver com formação de hábito, o que isso tem a ver com o processo de emagrecimento, o que isso tem a ver com o tema de hoje? Nath, por que você trouxe esse tema? Por que você está falando sobre isso, né? É importante você entender por que eu trouxe isso. A gente tem que pensar o seguinte: como andam as nossas atitudes, né? Como são os nossos hábitos? E se a gente for visualizar o seguinte, eu pelo menos gasto aproximadamente 1 a 2 horas por dia para fazer uma alimentação, né? A gente para ali 15 minutos para poder fazer os nossos lanches, a gente gira em torno aí de 30 minutos nas refeições principais, né? Então, no final de um dia, de 1 a 2 horas, quando a pessoa faz, quando não come de forma corrida, esse é o tempo que ela está investindo, tá? E aí, ao longo de uma semana, você investiu aí de 7 a 14 horas. Ao longo de meses, ao longo de anos, a gente tem que entender que essas horas se acumulam, tá? Então, são ações que a gente está tendo. E o mais importante é você entender isso. Você tem acumulado, tá? Você tem acumulado boas horas de alimentação, ou essas horas que você tem acumulado são de hábitos ruins, é uma alimentação ruim. Isso faz um sentido muito grande, porque muitas pessoas querem o quê? Alcançar um resultado da noite para o dia, mas ela tem acumulado essas horas ruins ao longo desse processo. E é por isso que a gente vem e trabalha com o estabelecimento de que mudança desses hábitos, desconstrução desses hábitos, que é muito importante. E eu quero trazer hoje a história de uma pessoa na qual eu a conheço há alguns anos, e ela era uma pessoa que sempre quis sim almejar um resultado, sempre quis alcançar um resultado. Mas o mais interessante é que ela não topava, nessas horas acumuladas ao longo da semana, ao longo dos meses, mudar, tá? Algumas horas para hábitos saudáveis. Isso é interessante. E aí, o que acontecia, né? Eu sempre falava, mas por que você não deixa esse hábito de fazer uma alimentação saudável? Mas ela, depois da alimentação saudável, comia uma coxinha de galinha. Depois da alimentação saudável, ela ia lá, tomava todinho. Depois da alimentação saudável, ela lá comia croissant. Ela fazia sim uma boa alimentação saudável, mas ela não deixava, olha que interessante, os hábitos ruins, que era de comer o quê? Coisas repletas em gordura, repletas em açúcares, repletas em sal. Ela não gostava disso, de deixar esses hábitos. E foi então que assim, ela passou durante muitos e muitos anos, mais de 30 anos, com hábitos que não eram saudáveis. Mas o mais interessante foi o seguinte, que ao longo de um processo de aproximadamente 5 anos, ela foi topando o quê? Melhorar um pouquinho todos os dias. Ela melhorava um pouco
tá? Como eu disse, ela fazia uma alimentação saudável, mas ela sempre tendia a fazer a alimentação ruim, tá? Ao mesmo tempo. Mas ela estava sempre o quê? Disposta a melhorar, ela entendia que ela não estava satisfeita com o corpo que ela tinha, ela entendia que ela podia recuperar o corpo que ela tinha, né, a autoestima dela e tudo mais. E ao longo de 5 anos, ela foi o quê? Acumulando essa alimentação saudável. Foi acumulando ao longo dos anos essa alimentação saudável. E chegou um momento que realmente, assim, ela virou a chave. Ela já tinha algumas horas acumuladas de bons hábitos que ela chegou e falou assim, eu preciso agora, ao invés de ter esses maus hábitos ao longo do meu dia, mesmo que eu tenha uma alimentação saudável, eu tenho que começar o quê? A eliminar esses maus hábitos. E foi muito incrível o resultado, muito incrível, porque ela teve essa mudança de mentalidade, né, que a gente sempre vai trabalhando dentro do método SEC relacionado a isso, é o que eu sempre trabalho, essa mudança de chave, né, que horas que vai mudar a sua chave, por que vai mudar a sua chave, e foi exatamente isso que aconteceu. Ela topou o que? Eliminar os hábitos ruins. Mas assim, não era 100%, tá? Ela entendeu que de 100% do dia dela, pelo menos o quê? 70% tinha que ser bom e 30% tinha que ser ruim. Isso no início, depois ela melhorou para 80% do dia dela bom e 20% do dia dela ruim. São hábitos, gente. Então, hábitos, a gente não pode querer transformar da noite para o dia o ser humano assim numa pessoa 100% exemplar, entende? Você tem que construir, tem que construir. Então, ela já vinha num processo de construção, de melhorar esses hábitos. E o mais incrível aconteceu, tá? O mais incrível aconteceu. Em janeiro, ela tomou assim uma virada. Ela chegou, já passaram-se alguns anos, eu tô tentando, mas eu tô sempre assim adicionando, né, essa alimentação saudável junto com uma alimentação ruim. Eu vou trabalhar agora no processo de eliminação. E ela foi gradativamente eliminando. E nesse processo gradativo, o mais interessante aconteceu. O que ela fez? Em 3 meses, então, janeiro, fevereiro, março, agora completou 3 meses, ela o quê? Eliminou 7 quilos. Porque ela entendeu no processo de mudança de hábitos que ela tinha que o quê? Construir bons hábitos, se admirar com a jornada, gostar da jornada, mas ela não deixava de também o quê? Curtir aqueles momentos com a família, de curtir aqueles momentos com os amigos, de estar o tempo inteiro tendo essa curtida com os amigos e familiares, porque isso daí já fazia parte da vida dela. E a gente, quando tem que pensar em emagrecimento, a gente não pode pensar em exclusão, tá? Eu estou de dieta, eu estou emagrecendo, agora eu vou me excluir do mundo. Pelo contrário, é a questão assim do equilíbrio. Você saber o momento certo que você vai estar com seus amigos e você vai poder comer as coisas que você gosta. Mas você entende que não pode ser 100% do seu dia com maus hábitos e aí querer ter um resultado? Não, é o equilíbrio. Você não vai deixar de comer, você não vai deixar de beber, mas você precisa aumentar as suas horas acumuladas no processo da jornada de bons hábitos. É a mesma coisa com a atividade física. Muita gente não gosta de atividade física, né? Eu não topo fazer atividade física. Mas se você começa com 10 minutos por dia numa atividade, o que vai acontecer? Você se cria assim uma meta pequena, 10 minutos por dia, eu topo. Legal. Então bacana, 10 minutos por dia você topa. O que vai acontecer? Hoje eu corri 11 minutos.
Legal, nossa, eu já tô correndo um pouquinho mais. Amanhã eu tô correndo 12 minutos. Amanhã eu tô correndo 15. Depois, passando-se um período, passando alguns meses, já tô correndo 20 minutos e tô me sentindo bem. Tô vendo até que dá pra dar um gás. Então, daqui a pouco eu já tô correndo o quê? 25 minutos e tô entendendo que tá prazeroso, que eu tô gostando. Então, passa pra 30 minutos. Daqui a pouco você tá fazendo o quê? 1 hora. Daqui a pouco você tá se inscrevendo até o quê? Numa maratona, numa meia maratona, numa maratona, numa corrida de rua. E muitas pessoas vão gostando tanto desse processo, vão gostando tanto da evolução, de ter iniciado lá de forma pequena, mas gradativa, que aí no final a pessoa está fazendo o quê? No final essa pessoa ela já está o quê? Ah, que tal um triatlon? E é assim que as pessoas elas vão o quê? Se tornando especialistas naquela área, porque elas foram acumulando ao longo dos anos exatamente isso. A atividade, a prática naquilo que ela foi gostando, naquilo que ela foi se desenvolvendo, naquilo que ela foi melhorando ano após ano. E é por isso que a gente fala sobre emagrecimento definitivo, porque não é aquela questão do radicalismo, não é aquela questão da restrição, não é a questão de você chegar e falar assim, agora você vai ter que ser a melhor pessoa na atividade física, agora você vai ter que dar o seu máximo na atividade, agora você vai ter que restringir tudo, agora você vai ter que se alimentar de forma 100% correta, bebendo a quantidade exata de líquidos. Então não é assim, não é assim. Tudo é você acumular horas boas, acumular boas horas nisso. E foi por isso que depois de ter visto, né, esse livro, depois de ter entendido esse livro, né, o Fora de Série, eu entendi o porquê que na aviação o comandante ele só assumia realmente o comando de uma aeronave, né, o piloto só assumia o comando de uma aeronave de uma grande porte, por ele ter acumulado ao longo dos anos 10.000 horas de voo. E isso fez toda a diferença, né? Isso pra mim, assim, realmente foi uma grande virada de chave. Eu falei, agora eu entendi, interessante. É por isso que existia essa regra. Então, se você for parar pra pensar na sua profissão, às vezes você fala assim, caramba, eu sou muito boa nisso, eu sou muito bom nisso. Aí você para e agora você conta. Se você tem uma profissão no qual você dedica 8 horas diariamente naquela profissão, aí você vai ver, com 5 anos, 7 anos, 10 anos, quiçá 10 anos, realmente eu alcancei meu auge nessa profissão e com isso eu venho crescendo cada vez mais. Você vai entender que ao longo daquele tempo, quando você realmente é um profissional, quando você realmente se empenha, faz algo de bom naquela parte, você vai entender que passaram-se alguns anos que você realmente teve o teu momento de pico, o teu momento de explosão, o teu momento de reconhecimento. E isso acontece em todas as áreas da vida. Isso é muito importante você entender. Porque às vezes você está frustrado aí, poxa, por que eu não alcanço o resultado? Por que eu não consigo atingir aquilo que eu sempre desejei? Falta pouco. A boa notícia que eu tenho aqui para te dar é que falta pouco para você alcançar esse resultado. Tudo tem que partir do princípio do quê? Acúmulo de horas investidas naquilo. É só acumular as horas. E isso eu sempre estou ensinando até para as pessoas, não só na área do emagrecimento, mas qualquer área da vida. Você tem que acumular horas boas naquilo que você faz, tá? Isso é muito importante você entender. E aí você tem que sempre pensar, o que eu tenho feito ao longo do meu dia, o que eu tenho feito ao longo da minha jornada, que eu quero alcançar um resultado e eu não estou conseguindo. Você tem aplicado o teu tempo nisso? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer a todo momento. Como está a aplicabilidade do meu tempo nisso? Porque não adianta a gente querer algo se a gente não investe o tempo. O tempo ele tem que ser investido, né, em qualquer coisa que a gente deseja. Então, a cada momento está passando o quê? 1 minuto, 2 minutos, 3.
Aí chegou o final do dia, já foram 24 horas. Passaram-se 2 dias, já foram 48 horas que já se passaram. Então você tem todos os dias trabalhado, investindo tempo naquilo que você deseja alcançar? Você tem essa consciência? Você realmente tem pensado nisso? Ou você está realmente... deixa a vida como tá. Como é essa sua mudança, tá? Como é esse teu processo relacionado a isso? Isso faz a diferença, gente. Isso faz a diferença. Não desperdiça a sua vida, não desperdiça os momentos, não desperdiça o seu dia. Investe tempo naquilo que você deseja, investe tempo na sua jornada, investe tempo na sua caminhada. E se você não tem uma pessoa realmente para poder te acompanhar, uma pessoa para poder te ajudar, procura apoio, procura sempre ter o espírito assim de humildade. Você precisa ser uma pessoa humilde para poder pedir ajuda. Olha, eu tô com dificuldade nisso, mas eu quero muito alcançar esse resultado. Às vezes você está formado e você quer muito exercer uma área da sua profissão e você está perdido, não sabe como iniciar. Então a gente tem que ser uma pessoa humilde para a gente poder pedir ajuda, tá? E falar assim, me ajuda nisso, que eu quero realmente me especializar, eu quero melhorar, eu quero me desenvolver nessa área. E isso vai ser bem bacana, isso vai fazer todo sentido aí para você no seu acúmulo de horas positivas. E não no acúmulo de horas que só está reclamando que as coisas não estão dando certo. E é exatamente no processo de emagrecimento. Às vezes você tá num ambiente, tá, onde assim, os hábitos não saudáveis interferem bastante. Você o tempo inteiro está sendo bombardeado exatamente disso, de muita comilança, de muita comemoração, de muita procrastinação e não fazer uma atividade, de estar sempre com preguiça. E aí que você tem que colar em pessoas que realmente vão o quê? Vamos junto, estamos na mesma comunidade, vamos embora, vamos fazer acontecer, vamos pensar positivo, pessoas que estão postando uma alimentação saudável, que isso vai te motivar, pessoas que estão postando uma atividade física, que isso vai motivar. E as pessoas acham que assim, é besteira postar atividade, é besteira postar uma alimentação, é besteira postar uma mudança de hábito. Não é não, porque nós somos pessoas visuais. E quando a gente olha aquela foto, quando a gente olha aquela mensagem chegando pra gente através de um telefone celular, a gente pensa, poxa, eu posso fazer diferente hoje, né? Realmente eu tô dando bobeira, eu tô dando... só tô passando tempo numa coisa que eu sei que não vai me levar em lugar nenhum. E são essas coisas, gente, que a gente tem que começar a pensar. Como é que tá o investimento do seu tempo? Tá investindo em você? Porque o que mais a gente precisa pensar é o seguinte, hoje eu tô com um resultado que eu não tô gostando. Mas se você continuar a acumular suas horas, investindo na tua procrastinação, na falta da tua mudança de hábito, você só vai colher o quê? Coisas ruins. Você não vai colher assim uma coisa boa. Você vai continuar acumulando aquilo tudo que você tem tanto reclamado. E reclamação é muito ruim, tá? Reclamação não é uma coisa boa. Traz até assim, se você for parar pra pensar todas as vezes que você se olha, que você se vê, que você assim fala, eu não estou satisfeita. Falar o não, gente, é uma palavra muito negativa. Não é uma palavra que tem um peso muito forte. E isso pra gente, sabe, a gente já internaliza esse não. Isso já não traz assim uma boa... um bom sentimento pra gente, né? Essa é a palavra, não traz um bom sentimento. Então a gente precisa entender isso, tá? Que o não, ele tem que ser o quê? Cortado do nosso dia a dia, tá? O não tem que ser cortado. O que você pode falar é assim, quando você pensar em não estou satisfeito, você começa a mudar a sua frase. Eu vou procurar uma solução. Eu não quero isso, eu vou buscar uma solução. Eu não desejo aquilo, eu vou buscar uma solução. Procura sempre trocar
o não por uma solução. Que aí sim você vai começar realmente a ver a diferença, realmente você vai notar que todas as coisas ao seu redor vão fazer sentido, mas tem que começar assim por você. A grande questão, a mudança, ela tem que estar em você. Em você. Não adianta as pessoas falarem que você precisa mudar. Não adianta as pessoas te incentivarem que, poxa, vamos mudar junto comigo, vamos nisso, vamos naquilo, se você realmente não tomar a decisão do eu quero isso pra mim. Realmente, eu tenho falado tanto isso e eu não tenho feito nada. Será que não chegou a hora da mudança? Será que não chegou a hora de eu realmente mudar essa chave? Eu quero. Então passa a se inspirar nisso, se inspirar no eu quero. Pega uma pessoa que você se identifica, que você se inspira e pensa assim, como são os hábitos dessa pessoa? Se você deseja construir um resultado físico, por exemplo, como são os hábitos daquela pessoa? O que come, o que bebe, o que faz de atividade física? Então começa a ver isso. E isso daí é uma inspiração positiva, isso não é inveja, isso é inspiração positiva. Você vai chegar, poxa, essa pessoa, eu tô vendo que ela tem hábitos saudáveis. Essa pessoa me inspira. Então, realmente, ela acumula horas de hábitos saudáveis. E eu vou continuar a acumular horas de hábitos ruins? Ou eu vou continuar a acumular horas de hábitos saudáveis? Entende que existe essa diferença muito grande? Às vezes a gente quer uma coisa, mas tem para pensar, será que a gente está fazendo a coisa certa ou não? A gente só está passando as nossas horas sempre desperdiçando. Algo que é tão precioso, algo que é tão valioso, algo que dá tão certo. Então pensa na pessoa, se inspira, tá? Se inspira, que é importante. Avalia como estão suas horas, avalia como estão os seus dias, avalia realmente esse acúmulo. O que você tem acumulado diariamente? O que você tem acumulado semanalmente? O que você tem acumulado mensalmente? Porque eu desejo muito que você tenha uma ação, tá? Eu estou aqui para poder te motivar a você agir realmente, a buscar uma determinação, buscar uma mudança. E saber que assim, não é nada que restritivo que vai fazer você alcançar um resultado. Vai sim, mas vai ser um resultado que vai ser por um período apenas. Porque daqui a alguns anos você vai ver, nossa, eu voltei tudo. Se a gente não mudar os nossos hábitos, a gente volta a tudo, infelizmente. Então você tem que começar a pensar nisso. Como eu posso realmente melhorar? Porque eu acredito que muitas das vezes a gente já tentou fazer inúmeras tentativas para alcançar um resultado, mas a gente sempre colocava assim aquela meta ali para curto prazo e aí a gente não entendia que era o acúmulo para sempre disso. Então, chegou a hora da mudança, chegou a hora da sua transformação, chegou a hora de você poder sim ter um resultado definitivo, um resultado duradouro. Porque eu acredito que através desse bate-papo aqui que a gente teve, você conseguiu sim entender. É acúmulo de horas. Deixa eu acumular boas horas investindo nisso que realmente eu vou ter um resultado. Deixa eu acumular boas horas investindo em bons hábitos que eu vou ter um resultado. Deixa eu acumular boas horas investindo que seja em 10 minutos de atividade física, que já vai te tornar prazeroso e você vai acumular mais horas nessa atividade. Então deixa eu acumular mais horas numa boa alimentação. Acumule horas para sua vida, a hora saudável. Faça isso realmente. Se você tem dificuldade, conta com um especialista, procura uma pessoa para poder te ajudar. As pessoas precisam de pessoas, então a gente tem que entender, é o que eu sempre chamo corrente do bem, é um ajudar o outro mesmo, vambora, motivar, ajudar, apoiar, mas a decisão sempre parte do princípio de uma única pessoa. Essa pessoa é você, não pode ser mais ninguém, eu não posso tomar uma atitude por você
e nem você pode tomar uma atitude por mim, mas eu posso te ajudar no processo. E isso daí que faz toda a diferença. Então as pessoas elas podem se acompanhar, ajudar e motivar no processo, mas a decisão é única, a decisão sempre é pessoal. E então te convido sim, tá? Sempre aqui a buscar a ser a sua melhor versão, seu eu melhor, 1% melhor todos os dias. Pensa nisso, deixa melhorar 1% todos os dias, deixa acumular 1% de horas todos os dias, tá? Então, da minha parte, o dia de hoje é só um beijo grande, fiquem com Deus.